E a notificação da vigilância sanitária, como que ela funciona? Eles normalmente notificam e te dão um prazo para corrigir, ou eles já chegam lacrando tudo, ou eles já chegam multando? Como que funciona, Lê? Depende, depende. Então, assim, depende o que eles encontram, né? Se for uma ocorrência muito, como que eu falo, muito gritante, então, por exemplo, mercadoria estragada, aquele ambiente muito sujo, ambiente cheio de pragas, se for alguma coisa muito, né, que eu falo assim, muito grave, eles vão te interditar, Uhum. tá? E eles podem lacrar Lacra tudo sim, e dar um eles tempo vão ali. conservar, vão interditar lotes de produtos, eles podem fechar a porta do seu estabelecimento, eles podem levar preso. Então, assim, é uma série de coisas. Depende do que eles encontram. Quanto Temporário ou pior permanente? a interdição, É. não, a interdição ela é feita pela vigilância sanitária, ela é feita por um período. Então, eles acreditam que você vai conseguir resolver isso, Sim. né? Ninguém vai. Claro, se você não resolver, eles não vão te abrir. Uhum. Então, a intenção deles é que você resolva o que eles encontraram e aí sim vocês peçam a abertura do estabelecimento. E hoje em dia eles vão só mediante denúncia ou eles já têm algum tipo de prática para fiscalizar isso de forma Ah, eles preventiva? podem pelos 2 motivos, tá? Depende da quantidade de fiscais que tem, depende como que tá a ação dessa vigilância sanitária, mas, eles vão muito por denúncia, Uhum. mas eles também vão de uma forma preventiva, então, depende do tanto de fiscais que tem, como eles conseguem montar os roteiros deles, né. Entendi. E a nutricionista eu já vi lá no Mais Fácil, inclusive, a Nutri de vocês fazendo toda a avaliação das datas nos insumos dentro da cozinha. Eu vi que ela estava bolando, porque como eles fazem muito produto próprio deles, né? A Catarina, o lanche, que é tudo uma praga, marmita agora. Ela estava montando as tabelas nutricionais. Tudo isso é feito pela nutricionista ou costuma ir uma equipe junto para fazer esse tipo de auditoria? Como que A funciona? vistoria. É. Tá. Não, a gente acredita, depende do tamanho do estabelecimento, mas a gente Hum. acredita que um estabelecimento de porte médio ou pequeno vai uma nutricionista só, Uhum. tá? E aí ela pode ficar a carga horária contratada, né? Mas Mas a Nutri pode dar pitaco de todos esses pontos claro, ou sim. não precisa ser um médico veterinário que nem você estava Não, falando? não, depende. Em algumas áreas depende para que for, mas hoje tem vários profissionais, né, que podem atuar nessa área. Aham. Então, claro, para uma coisa específica, um laudo de carne, alguma coisa bem específica, aí tem que ser o veterinário, né? Mas a gente acredita que é nutricionista, tem o biólogo, tem uma série de profissionais da área da saúde que podem estar atuando nessa área. Uhum. E com agora a obrigatoriedade do PGR, vocês sentiram que isso ajudou ou prejudicou para vocês? Ah, eu acho que sempre ajuda, né? Ajuda, né? Sim, Porque qualquer coisa antigamente ajuda a gente o nessa parte. PPRA, É, o PCMSO era uma vez por ano, era um documento e sim, acabou. Agora o sim. PGR tem que ter uma gestão disso, né? Sim, sim, sim. É que pra gente, a visita da vigilância sanitária pra gente é positiva. Uhum. Uma série a gente não vê problema com fiscalização, sabe. A gente acredita ser positivo, porque o cliente precisa entender que é uma coisa séria, né, que a gente Uhum. não tá lá para inventar coisas para dificultar o Sim, trabalho dele, e sim porque tem vigilância, porque sim. tem É, para então isso já tem o Estado, que sim. dificulta o empresário É. no Brasil, né? Não, e ele tem que se preocupar com a alimentação, não tem Sim. como ele não ter essa preocupação. E é até uma forma de assegurar também esses empreendedores que querem fazer certo, esses empresários que querem fazer certo e tem uma certa resistência dos funcionários, é importante esclarecer que, assim, quando vai contratar, você fala para a menina que vai ficar no manuseio do alimento, assim, ó, tem que, não pode ter esmalte escuro e tem que cortar a unha. Uhum. Só que aí essa unha gel virou moda, todo mundo coloca, e aí no dia a dia a funcionária só vai empurrando com a barriga para cortar essa unha, para tirar essa unha. Você pode mandar ela, inclusive, por justa causa, mandar embora, porque isso é um ato de desobediência. Isso daí é algo que prejudica a empresa, porque vocês estão vendo o que a Letícia está explicando. Esse risco todo é do dono da empresa que pode ser preso. Sim. Então, se o funcionário não está seguindo as diretrizes básicas e não necessariamente precisa estar escrito num papel e ele assinar a ciência. É a partir do momento que tem obrigatoriedade em lei, né? É, tá na legislação, né, então, assim, a legislação ela serve para todos os estabelecimentos, né, claro que algumas para uns, outras para outros, nessa área de alimentação, então tá ali, é a lei, então eles Tem têm que que seguir. cumprir, ou Uhum. senão vai ser mandado embora por justa causa. E se você tem alguma dúvida do quanto você pode perder com isso,
Dá uma olhada no canal também, tem muita coisa lá. Sim, Isso daí você já teve cliente que ligou e falou assim, meu, já arranquei o rabo aqui da menina e ela não cortou a unha. sim. Tem a É muito questão da comum, né? unha, tem a questão da unha, da maquiagem. Maquiagem também é outra coisa que é bem difícil pra gente Por que também. não pode usar maquiagem? Ai, porque vai coçar o olho, ela vai se manipular, ela vai tocar naquele rosto, entendeu? E a maquiagem é uma coisa que, né, não pode, por conta que vai, né, é uma coisa a mais pra contaminar as mãos, né? É complicado, sabe? Tem gente que fala, então vou andar que nem um apicultor, todo É, tampado, todo coberto, mas era falta, viu? Porque mas olha, não pode, a maquiagem também isso só pra quem trabalha dentro da cozinha ou pro garçom que serve também? olha, eu, Letícia, considero manipulador de alimento também o garçom. Todo mundo que encosta no prato. Porque ele não deixa de estar levando esse alimento até o cliente. Então, Uhum. eu acho que deveria ser para todos, né. Menos Questão pra de pessoa. barba, questão de unha, a gente olha isso na nossa vistoria e até cobra isso também. Uhum. Então, é que a Betel acaba criando talvez umas regras específicas, assim, umas regras nossas pra a gente não quer que a vigilância aponte nenhum erro, entendeu. Então, Uhum. tá, tem fiscal que cobra isso, tem fiscal que cobra aquilo, então vamos agir no fiscal mais rígido. Tá. E como vocês lidam com essa situação da vigilância? Por exemplo, vocês vão no cliente, vocês emitem um relatório. Ó, Uhum. precisa arrumar isso, isso, isso. A partir desse momento que você entrega o relatório para o cliente, a execução é dele. Sim. Se amanhã ou depois baixa uma fiscalização e vê que tem alguma inconsistência, vocês se responsabilizam perante a vigilância? Como que Não. vocês se resguardam nesse sentido? Não, a gente faz os relatórios imediatamente vão para o e-mail do cliente, a consultora também, da nossa equipe está lá explicando, mostrando o que tem que ser feito, né, e tá no papel. Uhum. Tá no papel, se ele quiser fazer, a gente vai É dele. apoiar ele. Agora se ele falar: "Ah, isso eu não vou fazer de maneira nenhuma", a gente por O mais que risco é que seu. quer que ele faça, mas o risco é dele, se o Sim. proprietário não quer E fazer se não isso, tá no relatório? E se passou batido? olha que, a nossa equipe ela é bem instruída para colocar tudo, sabe. Sim. Então Não, assim, mas é muito numa outra difícil. empresa, assim, a pessoa tem outra empresa contratada, não tá lá no hall. Então, aí o estabelecimento que contrata, ele pode reclamar sim, né, porque se ele Sim. não foi orientado, ele tá pagando você para isso, por que que, né, então É é isso muito aí. complicado isso. Por isso que a gente instrui a nossa equipe a sempre colocar o máximo de coisas, porque Porque numa dessa você tem alguém na sua equipe que comeu bola realmente, além de você desligar a pessoa, como que você sabe lidar com essa situação? não, tem que conversar com o proprietário, né, é muito difícil isso, porque ele vai falar: "Eu confiei na sua empresa". O risco é seu. Eu não contratei a fulana, É, eu contratei a Betel. sim, muito complicado isso. Isso daí é uma coisa que a gente vai ter que conversar, vai ter que ir lá, né, tudo e não sei que assim, tem que ver as medidas que vai tomar, né. E para emitir o selo da Betel de qualidade, vocês analisam quais NRs, quais normas regulamentadoras que estão Então, na envolvidas? verdade, o que que como acontece, né, esse cliente a gente tem auditorias periódicas nos estabelecimentos. A gente faz em cima das nossas próprias auditorias que são baseadas em legislações, na parte de vigilância sanitária, toda essa Uhum, questão. Então a gente utiliza a questão da legislação sanitária, né, uhum, vigente do sim. local de atuação. E aí como que funciona? A gente tem uma placa prateada, que é a nossa placa inicial, que a gente só fornece essa placa para o cliente a partir do momento, em que ele tem uma pontuação mínima. Então, nessas auditorias e nas notas semanais dos relatórios. Uhum. Então, isso é É tipo obrigatório. premiação mesmo, né? É como se fosse, é como se não é uma premiação, É um selo de é um qualidade selo que de vai de qualidade acordo. nosso, não é Sim. assim, não é uma certificadora, não, é um padrão nosso que ele tem todo um passo a passo, tem todo um procedimento a ser Uhum, feito, e eles geram uma nota desse estabelecimento, aí ele recebe a placa prateada. E agora a gente começou o ano passado, que os 50 melhores empresas na área de nossos clientes, né, na área de alimentação, recebem uma placa dourada, que é a placa de ouro, que é a são mais fácil 50 tem, eu vi. que são 50 melhores. Então, para isso, eles têm que atingir uma pontuação muito alta. Uhum.
E é um projeto que está funcionando muito bem, que a gente está tendo muito sucesso. Até nem esperava tanto que eles estão agora brigando pela placa dourada desse ano. Então, Mas é bom, pra porque gente é muito você bom. instiga aquele lado competitivo Competitivo, do ser sim. E eu humano, gosto disso, é. e é em prol de algo bom, né? Não, é de Então, algo ótimo, porque ajuda a gente, né, que a nutricionista tem um pouco menos de trabalho, porque o dono sim. já vai querer se motivar. E também ajuda a empresa, né, que quanto melhor ele tiver, melhor para os clientes, melhor para ele. Então é uma série de E qual pontos que é a importantes. frequência mínima? É uma vez por ano, uma vez por O mês? quê? As auditorias para Nada, ter. uma vez por qual da placa dourada ou não? Da placa de ouro? Não, As de nossas para visitas? ter, para Toda as visitas, semana. todas as semanas, né? Sim, e várias vezes na semana, 2, 3 vezes, uma vez, o máximo que Chega de surpresa? claro, sempre de surpresa. A gente age como se fosse uma vigilância sanitária, lembrando, não é uma vigilância sanitária, é uma empresa contratada, mas é de surpresa, Tem tá? Só cliente oculto? cliente oculto, sim, a gente tem uma empresa que faz isso, nossa também, chama Job Cozinha hoje, que graças a Deus está crescendo muito, que ela trabalha só com cliente oculto. Então, essa é uma outra área que a gente verifica atendimento, a parte da qualidade é um pouco diferente. Para quem não sabe, o cliente oculto é uma empresa que manda uma pessoa fingir que é Sim, cliente do seu estabelecimento para levantar todos os pontos a corrigir. Se você quer no atendimento, na limpeza, no produto, né? sim, sim, sim. É, na verdade, com esse relatório, com essa avaliação que acontece, o estabelecimento, a partir daí, ele vai criar na verdade, com essa empresa que a gente cria todo um plano de ação em cima das não conformidades desse relatório, dessa avaliação. Mas, se ele não tem uma empresa igual a nossa que faça esse tipo de trabalho, ele pega esse relatório e ele mesmo tem que pôr a mão na massa, né? Uhum. Convencer o funcionário que não está muito bem feito. Sim. E lá no Grupo Betel você tem essa parte de auditoria com nutricionistas, Sim. cliente oculto, que mais? Tem a parte de assuntos regulatórios, que a gente faz toda a parte de documentação, licença sanitária, a parte de tudo assim que o estabelecimento precisa. A parte de rótulo a gente faz, ficha técnica, receituário padrão, tudo que diz respeito à parte de alimentação. Eu tenho empresa de Portugal também. Eu tenho uma construtora em Portugal também, que eu abri com Olha, meu marido. diversificou. Abri com meu marido, que eu casei com português. Esse curso que eu fiz, eu conheci um português também no último final de semana. Então, rendeu a Caramba! minha empresa e rendeu um Um marido. casamento. Então, E foi ele veio legal. pra cá. A gente mora aqui e lá. Eu tô um mês lá, um mês aqui. Então, o mês que eu tô Caraca! lá, a gente tenta, né, tá junto. Ele também, Ai, porque só agora assim ele pro é relacionamento dar empresário. certo, né? Porque eu tô Então, querendo matar meu marido já, ai, né? faz isso. Põe ele pra morar cada tempo num lugar. Ai, ótimo. Vou colocar, vou revezar país. Não, e aí acabou rendendo o casamento também, porque aí eu fui fazer esse curso. Uhum. E aí conheci ele no último final de semana, que Era curso da área? eu tava fazendo curso na área, na parte de marketing de alimentos, na parte dessa Aham. questão na legislação europeia. E ele eu conheci num barzinho, no último final de semana. Eu falei, vou tomar Caraca! 2 garrafas de vinho, ninguém me tira daqui. Bem Conheceu. nesse dia, conheci ele na porta do banheiro E ele é da área de construção. da construção. E aí ele era funcionário e a gente com a cabeça de empreendedor. Falei, gente, ele trabalha bem, ele é esforçado, né? Por que ele não vira empresário? No começo ele não tinha jeito. Ai, não, eu tenho que trabalhar assim, é o que eu quero pra minha vida é ser funcionário. Eu olhei, ai, meu Deus do céu, como que eu vou mudar a cabeça desse menino, né? Você sabe que o meu marido é a mesma coisa. Ele vem de uma família de CLT É, e eu sou de uma família de empreendedores. sim. Então a gente batia muito cabeça, mas eu sempre vi um leão meio que enjaulado É nele. isso, eu Não também. que CLT seja algo ruim, tá, gente? Não, É de perfil de pessoa. não, eu não tenho nada contra, assim, na Sim. verdade, mas quem é empresário, ele tem É um uma perfil cabeça diferente. diferente. É, então assim, você vê negócio em tudo. Por exemplo, eu tô fazendo a unha, eu tô pensando como que eu posso melhorar a gestão daquele Ah, lugar. eu sei como é. Então você vai no supermercado, você vê Cabeça uma não coisa, para. não para. Então assim, eu até queria parar um pouco minha cabeça, porque eu fico viajando e Uhum. viajando. Então, e aí eu falei, né, eu vendo que ele trabalhava muito bem, tudo, eu falei, gente, por que será que a gente não abre alguma coisa? E aí demorou um tempo, ele começou a ver eu também resolvendo problema lá, porque eu Uhum. vou viajar para lá, eu trabalho dobrada, porque eu fico com problema do Brasil e de lá. Uhum. E aí ele começou a ver isso, acho que ele começou a gostar, e aí eu consegui convencer ele a gente abrir uma construtora. E hoje a Que gente faz legal. essa parte, né? Claro que depois que eu falei, vamos abrir, vamos. É bom diversificar, Eu viu, Lê? acabei ficando sócia, né? Porque também deu um Sim. trabalho fazer mentoria de graça, e eu falei, Ah, não, não, peraí, eu agora quero também. uma parte nessa sociedade. Não, fora que gestão empreendedora, ele faz gestão de empresa
seja qual for o nicho. Sim, Ou, não, ou é a a cabeça do cabeça. gestor, É, né? sim, é. E aí acabei ficando sócia nisso e, eu acho que E por você enquanto é isso. diversificou só na construção. Na construção, por enquanto, eu acho que só, só. Só. Entre aspas, né? E já Só. tá bom. Tá bom já, porque a empresa, o grupo Betel já É, tá já é e aí bem. as pessoas falam assim: "Ai, mas você podia investir em mais coisa", mas você fica pensando assim: se uma coisa tá dando tão certo, por que que eu vou pegar e ter 30 focos, né?". Uhum. Tipo, aí o que que eu faço? Eu constantemente inovo na Betel. Então, por exemplo, eu não paro quieta. Então, criando sistema, criando placa dourada, né, Ju? A gente cria de tudo, não para. Universidade de Gerentes, segunda-feira agora vai O que é? ter Universidade de Gerentes. A gente acha, né, a gente acredita que para melhorar a qualidade dos estabelecimentos, as cabeças têm que, né, evoluir também. Com certeza. Então, o que que acontece? A gente criou desde o ano passado um projeto que chama Universidade de Gerentes, que a gente leva os gerentes, os proprietários, para cursos na empresa. Então, pode ser online, para qualquer lugar do Brasil que a gente atende a nível nacional, como Olha só, também. Letícia, tá ouvindo, Paulo? É. E você tem estrutura para fazer esses cursos online? Então, a gente acaba contratando empresas para fazer isso. Isso é bom saber, a gente vai conversar depois do podcast. Sim, É, porque podemos essa produção conversar. de conteúdo, É. ela é muito... além de ser útil, Uhum. o Brasil, agora falando dos pequenos empresários do Brasil, que é a grande maioria, pequeno e médio empresário. Uhum. Todos eles começaram no susto, que nem você veio da medicina veterinária, Sim. acabou tendo a ver, tudo, mas hoje gestora de uma empresa de auditoria de segurança de alimentos. Eu sou advogada, hoje tenho uma produtora audiovisual. O brasileiro está muito acostumado a mudar, assim, a se virar. E Sim. tem muita gente que nem formada e que tem um negócio gigantesco, que começou do zero. Sim. E lá na frente fala, meu, agora eu queria entender direito, para não ficar na mão de um contador, para não ficar na mão de um advogado ou de um engenheiro, coisa do tipo. E a produção de conteúdo, eu acho que ela veio para aumentar um pouco o alcance disso, sabe? Começar a compartilhar o que a gente sabe na experiência de vida também. Sim, eu acredito. Então, hoje eu acho que toda empresa precisa de produção de conteúdo. Sim, É legal que você consegue atender todos os nichos. sim. E E é muito legal você ter pego esse gancho, porque realmente não adianta nada o dono da empresa saber o que tem que ser feito se a pessoa que está lá encabeçando o operacional não seguir. não. E aí, quando a gente criou essa universidade de gerentes, a gente falou assim: será que vai ter? Isso era para ter sido criado anos atrás, mas aí teve pandemia, uma série de coisas, e aí o projeto demorou um pouquinho. Aí a gente lançou o ano passado, então ele tanto o cliente pode assistir desde Manaus, Maceió, pelo online, pelo nosso canal. E também e a gente tem o presencial, então a gente tem um auditório lá da empresa, né, que é para 100 pessoas. E aí a gente faz esse convite para o cliente, não tem custo nenhum. E o interesse é que ele absorva o conteúdo e melhore a empresa dele e tenha resultados, né? Então, assim, não Com são cursos na certeza. área de segurança dos alimentos, são cursos na área de gestão, na parte financeira, na parte de RH. Então, são cursos voltados à área de alimentação, mas cursos que ele pode. Porque o cliente tendo sucesso, para a gente é importante, né? A gente quer que o Com cliente fature certeza. milhões, Com certeza, que para a gente nunca cresce tirarem nosso junto. trabalho. Que nem na assessoria empresarial ou até mesmo na produção audiovisual. Como eu também sou dessa área de empreendedora, gestão e tudo mais, da assessoria empresarial num todo, e o Paulo veio de uma área, que é meu sócio na produtora, ele veio de uma área muito técnica do audiovisual, a gente acabou unindo esses mundos também. Porque eu falei para ele, falei, às vezes a solução audiovisual é maravilhosa, mas não é aplicável. Sim, Ou às vezes o cliente quer algo que no audiovisual é impossível. E aí, quando a gente pega empresas para cuidar do marketing digital, a gente também não fica escravizando a empresa. A gente vai dar treinamento, a gente reutiliza funcionários e funções dentro da empresa para começar a criação de conteúdo, porque tem que ser algo natural. sim, A nossa empresa é mais de consultoria do que qualquer outra coisa. sim. A gente tem a contratação pontual, mas o nosso foco sempre foi nesse. E Uhum. é maravilhoso vocês terem esse viés também, porque a segurança de alimentos, ela abarca não só a segurança de alimentos, quanto a segurança do negócio. Que nem a Sim. gente estava falando, é um all-in. All-in Mas se isso der daí, errado. Tabata, é a nossa empresa que pensa fora da caixa. Porque a Uhum. maioria das empresas só vai lá, Com faz a certeza. segurança alimentar e dos alimentos e acabou. Com Agora, a certeza. nossa empresa, ela pensa fora da caixa porque isso em tudo, tá? Inovação, na parte de marketing. A gente pensa e acredita que o cliente tem que ter sucesso. Então, e é uma dor. A gente trabalha muito em cima das dores do cliente. Então, todo projeto que é criado dentro da nossa empresa
gente pega uma dor desse cliente e cria uma solução. Porque a única chance de ter sucesso é trabalhando em cima de dores das pessoas, das empresas, do que for, né? É crescer. Sim. A dor, ela vem para desafiar, tirar a gente da zona de conforto e fazer de uma forma ou de outra progredir, né? Sim, é por que que a pessoa vai contratar uma coisa que não traz uma solução para ela, né? Uhum. Eu só contrato hoje, todo mundo, na verdade, é que as pessoas não param para pensar nisso, mas toda contratação que você tem hoje é em cima de uma solução daquilo que te incomoda, Uhum. né? Até Sim. mesmo de uma unha, isso eu falo de tudo que você pensar, né? Você contrata um personal por quê? Ah, porque eu quero ter um corpo mais bonito. Ah, eu contrato uma manicure por quê? Porque eu quero ter minha unha bonita, Sim. entendeu? Então, a hora que você não sente interesse na contratação desse produto, não adianta a gente criar um produto que não tenha interesse, né? Que Não, com não resolva certeza. nenhuma dor de ninguém, nem que E seja vocês simples. não ficarem também na zona de conforto, nem o Sim, cliente de vocês e nem vocês. sim, Porque numa dessas vocês não estão na zona de conforto, né? sim, E a Betel, ela tá no Brasil todo? Se um empreendedor estiver ouvindo a sim. gente, como que faz para No contatar Brasil a Betel? todo, a gente tem nosso site www.betelassessoria.com.br. Uhum. É só você entrar no site, tem um balãozinho ali, que leva direto para o nosso WhatsApp. É só chamar por ali, conversar com o nosso departamento comercial, que ele vai entrar em contato e E fazer um tem, orçamento. assim, digo, Brasil todo, porque às vezes tem uma cidadezinha que o cara quer Tem, lá a a gente auditoria, atende, você terceiriza a Nutri e manda a Nutri lá. sim, a maioria das cidades a gente tem equipe, tá? Já porque a gente atende a nível nacional. E onde não tem, a gente também contrata e Instruir essa faz. pessoa, né? E agora a Betel tá com franquia também. Às vezes uma nutricionista, um médico veterinário, um engenheiro de alimentos, alguém quer investir nessa área, a gente abriu franquia Betel. Ai, que legal. Recebe E, todo o know-how, todos os sim, kits ali de auditoria sim, a gente consegue mostrar o caminho mais fácil, sabe? Em vez da pessoa começar aquela da batalha, cabeçada. assim, a gente já mostra o caminho do sucesso. Então, é muito importante, se a pessoa estiver interessada mesmo em empreender e com uma empresa que dá resultado, uma empresa que você vai ter lucro de verdade, é trabalhando com a gente.